Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 10 de novembro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis, é denominada Os Minerais e as Plantas. E Leon Denis nos diz: a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há, em todos os reinos da natureza, uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde um embrião errante boiando à flor das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas até nós. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormita. No animal ela sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. É pelo acordo, pela união da razão humana com a razão divina, que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus, isto é, do reino da sabedoria, da justiça, da bondade, de que todo ser racional e consciente tem em si a intuição. Assim, o estudo das leis da evolução, em vez de anular a espiritualidade do homem, vem, pelo contrário, dar-lhe uma nova sanção. Ensina-nos como o corpo do homem pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de origem diferente e achamos essa origem no universo invisível, no mundo sublime do espírito. Um bom estudo a todos, meus irmãos. Oi pessoal, aqui estamos mais uma vez na TV Abel, da nossa querida casa, o Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, para mais um estudo de O Livro dos Espíritos, baseado na nossa santa doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta, E nessa oportunidade nós estudaremos as questões 585 a 591 de O Livro dos Espíritos, Mas antes que entremos diretamente nesse assunto, é importante lembrarmos que desde sempre, o homem vem buscando estudar ou conhecer a origem da vida na Terra, a origem do planeta, enfim. E até que a doutrina espírita viesse a ser revelada ou descortinada pelo nosso codificador Allan Kardec, é claro que com o auxílio luxuoso dos espíritos evoluídos, daqueles
enviados de Jesus que veio nos esclarecer sobre as dúvidas que todos nós temos, criou-se entre a religião e a ciência uma barreira, por conta de que a ciência vem nos mostrar fatos que se opõem à interpretação fria e sem lógica de algumas afirmativas que tem até na Bíblia, vamos dizer assim, né, ou nas revelações que até então nós tínhamos da parte religiosa. Contudo, em 1857 veio, né, o codificador Allan Kardec, inspirado por esses espíritos mais evoluídos, né, que não chegaram até essa classificação por uma dádiva, né, ou um benefício exclusivo, não. Esses espíritos chegaram a essa altivez, né, a esse posto, vamos chamar assim, ou a conseguir esses esclarecimentos e essa sabedoria por conta do seu esforço próprio, né, que também nos é explicado claramente pela doutrina espírita, né? Então, todos nós, como está informado, né, todos os espíritos são criados por essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós chamamos de Deus, né? Esses espíritos são criados simples e ignorantes. E através do seu merecimento, a cada encarnação, que são várias, né, são incontáveis, esse espírito vai evoluindo, tendo como modelo e guia, né, Jesus Cristo, o enviado, né, o espírito mais evoluído e puro que esteve por aqui, enviado pelo Criador para que servisse a todos nós, né, para que sirva, na verdade, a todos nós como modelo e guia de evolução. E aí, quando a gente vai estudar, né, através da doutrina espírita e ter esses esclarecimentos, tudo fica mais fácil. E aí nós desconstruímos, né, na verdade foi desconstruído esse muro que existia entre a ciência e a religião, ao ponto de que Allan Kardec, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos faz a seguinte afirmativa: não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, para que as evidências que nos são trazidas pela ciência, né, não podem ser negadas. Como? Diante de fatos, não há argumentos, não é verdade? Mas isso, como a gente comentou, isso foi motivo, e ainda né, de oposições entre algumas religiões, ou entendimento de algumas religiões e os cientistas. Nós tivemos lá, né, a teoria da evolução muito bem explicada e estudada, né, por Charles Darwin, né, e ele foi e ainda é entendido por alguns religiosos como contrário, né, às ideias de Deus. E se nós formos realmente hoje, pela nossa doutrina espírita, interpretar, na verdade não, a gente consegue entender claramente que é uma injustiça, né? Ainda hoje as teorias darwinistas são objetos de preconceito nos círculos religiosos, né? Por incrível que pareça, o cientista Charles Darwin voltou a ser considerado um herege, como no tempo em que publicou um dos livros mais importantes da história da ciência,
A Origem das Espécies, no ano de 1859, provocando violenta reação entre os religiosos e conservadores. Não resta dúvida de que, para superar os preconceitos arraigados dos dogmáticos da religião, vale lembrar o que disse o nosso grande estudioso, uma das maiores inteligências que teve encarnadas aqui na Terra, Albert Einstein. E ele parafraseou, né? É mais fácil desintegrar o núcleo de um átomo do que um preconceito. Há poucos anos, o diretor de uma escola pública na Pensilvânia, Estados Unidos, lançou um manifesto no qual afirma que o pensamento evolucionista de Charles Darwin é só uma teoria, não um fato. Como alternativa, o texto sugere a ideia de que um design inteligente teria criado os seres vivos, tais como agora os conhecemos, sob a explicação de que a vida é complexa demais para ter sido criada ao acaso. E vamos fazer justiça a Charles Darwin, né? Antes de tudo, é necessária a correção de um equívoco para se fazer justiça a Darwin. Já que a vertente que hoje se denomina darwinista é, na verdade, neodarwinista. É que Darwin, após a conclusão do seu trabalho, chamou a atenção para o fato de que sua teoria não era capaz de explicar o todo, mas sim parte da evolução das espécies. E afirmou na conclusão de seu livro que a origem da vida foi planejada primitivamente por um Criador. Né? E aí, a partir desse ponto, nós já conseguimos aí, né, a conciliação entre a religião, a doutrina, né, a fé raciocinada e a ciência. Foram os neodarwinistas que preencheram algumas das lacunas deixadas por Darwin com as leis da genética e atribuíram ao acaso aquilo que não puderam explicar. Esse absurdo não tem lógica, tendo em vista que o universo não pode ter sido obra do acaso, mas sim de uma causa inteligência e primária de todas as coisas, a que Darwin chamou de Criador. Né? E lá, né, aqui no Livro dos Espíritos, né, a primeira pergunta que Kardec faz à espiritualidade é justamente isso, né? Que é Deus? E é respondido isso, que é a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema é o que nós, nesse estágio em que nos encontramos evolutivo, né, nós conseguimos compreender. Mas à medida que formos evoluindo, né, nós conseguiremos conhecer melhor Deus, né? Para isso, Jesus vem nos ensinar, né, e nos exemplificar que é necessário nós construirmos ou desenvolvermos, né, as duas asas que já temos o germe dentro do nosso ser, né, de cada um de nós, que são as asas, né, da intelectualidade, né, do estudo, e a outra que é a asa do amor, né? Nós precisamos desenvolver, é necessário e fundamental que nós amemos mais, né? E aí vamos, aos poucos, executando aquele ensinamento dele, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos, né? E ele até resume dizendo que essa fórmula, né, nos dando o exemplo de que para se fazer isso basta que façamos aos outros, ao próximo, aquilo que desejamos que os outros nos façam. Quando nós conseguirmos com mais eficiência praticarmos esse ensinamento, dessa forma nós estaremos aí realmente evoluindo e um dia chegaremos, né, a estágios melhores, a mundos melhores, né, ou o nosso mundo
nosso próprio planeta se transformará, como já está acontecendo, em um mundo melhor. Então, essa tarefa está dada a cada um de nós, né? E não tem jeito, como sempre Jesus, né? Em tudo nós encontramos nas afirmativas, nos exemplos dele, a explicação e o consolo e o conforto, né? Para nós agirmos. Ele nos diz também, né? Que a cada qual segundo as suas obras, ou seja, nós temos que plantar para colhermos. E estamos plantando, né? Mesmo que não queiramos, de alguma forma nós sempre estamos plantando. Mesmo aqueles entre nós, ou nós próprios, quando não estamos fazendo o bem, nós estamos plantando, né? Diz-se também, né, que quando na verdade não estamos fazendo bem, não é que estejamos inertes, nós estamos fazendo mal, porque se tem a oportunidade de se melhorar e não ela está aqui à nossa frente, nós não estamos aproveitando, nós estamos praticando o avesso, né? Então, a ciência de hoje conclui que a Terra se formou há pelo menos 4,5 bilhões de anos, através da condensação da poeira cósmica liberada pela grande explosão, chamado Big Bang, que originou o universo. Depois de 1,5 bilhão de anos, com o resfriamento da superfície terrestre, as primeiras organizações moleculares surgiram. Delas apareceram os sistemas proteicos e estes primitivos elementos foram tornando-se cada vez mais complexos, até se tornarem as células hoje conhecidas como seres unicelulares, tanto os vegetais quanto os animais. Charles Darwin, em sua obra A Origem das Espécies, né, demonstrou a tendência dos animais de se afastarem de sua origem ancestral por mutação e seleção natural, formando novas espécies com características diferentes. Com algumas inovações introduzidas pelo avanço da ciência, a teoria darwinista é a que melhor explica a biodiversidade de nosso planeta. Não há, portanto, um ser vivo, pronto e perfeito na Terra. Tudo está em evolução. E isso não é simplesmente uma teoria. Trata-se de fatos comprovados pela ciência. E contra a evidência dos fatos, como se sabe, não há argumentos preconceituosos que resistam ao crivo da razão e do tempo. E agora vamos falar sobre evolução e espiritismo. Até o advento do espiritismo, predominava na civilização ocidental a ideia da criação do espírito no momento do nascimento do ser, em especial do homem, pois o animal era considerado sem alma. Com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, e a posterior complementação do pensamento espírita, que não continuam a nos ser reveladas, novas luzes surgiram para o entendimento da evolução do espírito. Interessante anotar que a obra de Darwin surgiu apenas 2 anos depois do Livro dos Espíritos. Que na verdade continuam a nos ser reveladas, né? Essas revelações do espiritismo, que ela não cessa. Vários autores encarnados e desencarnados contribuíram para compreendermos a grande luta evolutiva desde a formação do planeta até os dias atuais, para chegar à condição de humanidade. Dentre esses, os espíritos André Luiz e Emmanuel, pelo nosso querido médium Chico Xavier, trouxeram ideias que se vão juntando para formar o grande quebra-cabeça da evolução espiritual, tanto no mundo físico como no extrafísico. Ação de Jesus. Por informações dos espíritos, sabemos que Jesus já é um espírito evoluidíssimo, há bilhões de anos. Esta condição
fez com que recebesse de Deus a incumbência de organizar e desenvolver o planeta Terra. Ele então convocou espíritos de superior hierarquia e sabedoria para assessorá-lo nessa grande tarefa, formando uma assembleia de espíritos encarregados da execução de suas ordens. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, relata que, quando serenaram os elementos do mundo nascente, viu-se então descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas, que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí, algum tempo na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Tem-se assim a notícia de que o princípio inteligente, criado por Deus, fora semeado na Terra quando houve condições climáticas e ambientais para o desenvolvimento das primeiras substâncias capazes de desenvolverem trocas metabólicas com o meio onde se encontravam. E aí vamos em frente, do princípio inteligente ao reino animal. Em cada reino da natureza, o princípio inteligente foi adquirindo aprendizado e longo e laborioso, mas constante e contínuo na esteira do tempo. No reino mineral, onde predomina a rígida lei dos princípios químicos e físicos, o ser divino só obedece sem tentar impor a sua inteligência, pois é nessa fase um aluno ávido por conhecer os segredos da química e da física. Após longo tempo, o reino vegetal surge como um novo campo de trabalho, expressando de um modo mais elaborado os conhecimentos adquiridos pelo ser, num domínio dos princípios físico-químicos pela inteligência desenvolvida. Há, portanto, a predominância da inteligência sobre os rígidos fenômenos da matéria, apresentando características supramateriais, tal como a capacidade de responder aos estímulos ambientais. Em suma, podemos conciliar a ideia do criacionismo, no sentido de que Deus é a causa primária de todas as coisas, com a do evolucionismo, pelo fato de que há uma evolução universal, como pode ser resumida na expressão do renomado filósofo espírita Leon Denis. Ele nos diz: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e agita-se no animal e desperta no homem. Né? Isso está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Psicografado por Leon Denis. Quer dizer, na verdade, inspirado por Leon Denis. E tudo isso que nós falamos até aqui está baseado justamente na bibliografia de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, em Kardec, em A Gênese, né, que está lá em Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e também Kardec em O Livro dos Espíritos. Além dos livros A Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos. A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, e Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz. E como dissemos no início, dando continuidade a essa introdução que fizemos, nós estudaremos hoje as questões 585 a 591 de O Livro dos Espíritos, os minerais e as plantas. Na questão 585, Kardec pergunta: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino,
Qual dessas divisões é a preferível? E os espíritos respondem: todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E um comentário de Kardec sobre essa parte. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm ainda uma espécie de inteligência instintiva limitada. Com a consciência de sua existência e de sua individualidade, o homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina as outras classes por uma inteligência especial ilimitada. Ilimitada tem um asterisco aqui que vai nos explicar depois que, na verdade, essa ilimitação não é ilimitada da forma que podemos pensar aqui, né? E então, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extra-materiais e lhe dá também o conhecimento de Deus. Pergunta 586. As plantas têm consciência de sua existência? E a resposta: não. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. 587. As plantas têm sensações, sofrem quando mutiladas? E a resposta da espiritualidade: as plantas são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm a sensação de dor. Questão 588. A força que atrai as plantas uma para as outras é independente da sua vontade? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. E Kardec questiona um pouquinho mais na 589, dizendo: certas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade, em alguns casos uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para a matar. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? Têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal? Constituem uma transição de uma para outra? E os espíritos respondem: tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento, nada mais possuem que um instinto natural e cego. E Kardec faz um comentário, como sempre, muito bem esclarecedor. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O pilouro se fecha ao contato de certos corpos, para negar-lhes passagem. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção, e menos ainda de uma vontade.
Está aí, né, o exemplo no nosso próprio corpo de órgãos que a gente nem pensa, mas eles estão agindo. Pergunta 590. Não há plantas como nos animais um instinto de conservação que as leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? Resposta. Há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando nas reações químicas vedes dois corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer que há afinidade entre eles, mas não chamais a isso de instinto. E a pergunta última desse estudo, 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? E a espiritualidade responde: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. E aí vem ali 2 asteriscos. Primeiro asterisco faz relação à inteligência ilimitada que foi comentada em respostas anteriores. A nota nos diz o seguinte: a inteligência do homem é ilimitada em face da inteligência limitada do animal. O texto francês diz indéfini, geralmente traduzido por indefinida. Embora a palavra indefinida tenha também em português o sentido de sem limites. Parece-nos que a tradução mais clara é a que fizemos, né? Na verdade, nossa inteligência não é sem limites, né? Nós temos limitações ainda. E quanto aqui a informação de que tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens, né? A espiritualidade nos traz a seguinte nota. Algumas pessoas fazem desta resposta uma negação da continuidade evolutiva das coisas e dos seres. O leitor deve considerar que a resposta se refere à condição dos mundos superiores, onde há plantas, animais e homens, como nos inferiores, mas em escala avançada. A palavra sempre não é empregada aí no sentido de eternidade, mas tão somente para mostrar que os 3 reinos existem sempre, em todos os mundos referidos. Aliás, uma frase não poderia contradizer todo o livro. E ele nos cita aqui, né, que podemos ver também essas afirmativas nos itens 604, 607 e 607A, aqui de O Livro dos Espíritos. E para terminarmos o nosso estudo de hoje, vamos repetir a frase, né, citada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que contém a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec nos diz que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Dessa forma, nós terminamos por aqui o nosso estudo de hoje, né, com o desejo que todos nós tenhamos muita paz, muitas bênçãos, né, trazidas pelos enviados do querido Mestre Jesus, de Mãe Santíssima Maria de Nazaré e, sobretudo, de Deus, nosso Pai Criador. Até a próxima.